Olá, cozinheiros! Bem-vindos de volta! E hoje nós vamos preparar uma receita que é muito apreciada por nós, porque é prática, e por as nossas crianças também, que é o nuggets de frango. Há quem diga que o nuggets pode ser pouco saudável, porque ele é industrializado. Por isso, hoje nós vamos fazer o nosso bem caseiro, com ingredientes saudáveis e muito prático de realizar. Nessa nossa receita, nós vamos utilizar batata cozida, mais ou menos umas 300 gramas. No entanto, para essa receita ficar ainda mais saudável, vocês podem estar utilizando 80 gramas de aveia ou 80 gramas do purê em pó. A aveia, ela adere muito à umidade do frango, por isso tem que ser uma quantidade muito menor do que a batata cozida. A aveia ideal para essa receita será aquela aveia grossa. Pode-se utilizar a farinha, mas vocês vão ter que sentir a textura para ver se ele fica maleável. Vamos então começar com a nossa receita. Eu vou utilizar 500 gramas de peito de frango. Eu pedi para cortar para a jardineira. Vamos precisar de uma cebola cortada ao meio e em meia lua. Vamos precisar de 300 gramas de batata cozida e amassada previamente. E também vamos utilizar para essa receita 4 dentes de alho, sal e vamos utilizar a farinha panko. A farinha panko, ela tem uma espessura mais grossa, mas ela também é feita para empanar. Depois vou utilizar pimentão doce, pimenta branca, alecrim, orégãos e manjericão para os temperos para o nosso nuggets. A medida que vamos utilizar será 1 colher de café de cada uma das ervas aromáticas, tanto do pimentão, da pimenta, do orégãos, do alecrim e do manjericão. Vamos agora iniciar a organização da nossa área de trabalho. Tem aqui uma tábua à minha frente. Nós vamos utilizar para essa receita, uns conhecem o 1, 2, 3, é um triturador. O meu é um triturador que eu utilizo a varinha, ele é um acessório da varinha mágica, onde nós vamos então triturar o nosso frango. Pode ser feito um liquidificador, só que para quem tem mais dificuldade depois na retirada, o ideal é pedir ajuda, para que não aconteça nenhum acidente. Eu fui colocando aos poucos dentro no triturador frango, mais ou menos de 8 a 10 pedacinhos, coloco um pouco da cebola, coloco um dentinho de alho e vou triturar mais ou menos durante uns 10 a 15 segundos, até ficar bem triturado. Feito isso, vou repetindo o processo, retiro a lâmina, vou retirar a lâmina com uma colher, para que eu tenha uma maior segurança e vou colocar novamente alguns pedaços de frango. Te disse entre mais ou menos de 8 a 10 pedacinhos lá para dentro, para que também fique mais fácil depois na retirada. Vou colocando, localizo onde está e coloco. Vou localizar a minha cebola que está junto à minha parede, coloco mais um pouquinho lá dentro. Vou buscar mais um dentinho de alho e vou agora tampar o meu triturador, que no meu caso eu utilizo com a varinha, e vou localizar onde eu tenho que encaixar e encaixar. Vou apertar o botão de iniciar e vou triturar mais ou menos de 10 a 15 segundos, até ficar bem triturado. Faço isso, retiro então, no meu caso a varinha, vou abrir a tampa e com auxílio de uma colher que está à minha direita, vou retirar a lâmina. Localizo a lâmina e puxo com a colher, para que eu retire o frango em segurança. Vou colocar dentro da minha pia e vou então retirar a minha massa do nuggets, que é o meu frango batido. Vou retirando e vou colocar numa taça que está à minha frente, onde eu estou colocando toda a massa do meu nuggets, e vou repetir o processo até que eu processe todo o meu frango. A textura fica um pouquinho úmida, mas é assim mesmo. Depois, quando colocarmos a batata, ele vai ter a textura para moldar então o nosso nuggets. Já tenho então aqui a nossa massa, todo o nosso frango já foi triturado e está agora numa taça sobre a minha tábua de trabalho. Ele já está com uma textura própria para ser integrado os outros ingredientes, e é isso que nós vamos fazer agora. Da direita para a esquerda eu tenho a minha tacinha com as minhas especiarias, a batata e o sal. Vou iniciar então colocando as especiarias, relembrando que foi 1 colher de café de cada uma. Vou colocar lá para dentro, com as minhas mãos verifico se caiu tudo, pouso depois a minha taça e vou então agregar 1 colher de sopa, estou utilizando as nossas unidades de medida, 1 colher de sopa de sal, tem que ser o sal fino,
porque o sal grosso pode ficar um pedacinho de sal e não ser distribuído completamente na nossa massa. Então, vou utilizar o sal fino. E depois, então, vou colocar a nossa batata que já foi cozida e previamente amassada. Lembrando que é nesse momento que colocaríamos a aveia ou o purê de batata. Coloco tudo lá para dentro com o auxílio de uma colher e agora vou então mexendo a minha massa. Vou mexendo bem para que todos os nossos ingredientes fiquem bem agregados e fique uma massa homogênea para que depois eu possa moldar os nossos nuggets. Posso ainda fazer, além do nuggets, uns filés de frango panado também para as refeições. Isso vai ao critério de cada um de vocês. Já tenho aqui a minha massa toda preparada, todos os ingredientes já estão bem agregados, ela tá com uma espessura própria para moldagem e nós vamos, com o auxílio de uma colher, moldar os nossos nuggets. Eu tenho sobre a minha tábua de trabalho um prato, peguei a colher, coloquei sobre a minha mão uma quantidade e fiz uma bolinha. Depois eu fui achatando com os meus dedos para ficar mais ou menos no formato do nuggets. Vou repetir o processo à medida de uma colher. Coloco na minha mão, no fundo da minha mão, com os meus dedos da mão direita. Vou achatando e vou fazendo um formato parecido com o nugget. Enrolo, faço a bolinha e sobre a minha mão esquerda está o nuggets e com a mão direita eu vou achatando e vou formando então o meu nugget. Vou sempre utilizar a medida da colher para ficar mais ou menos todos parecidos a nível de tamanho. Depois de ter então feito todos os meus nuggets, eu até fiz aqui um filezinho maior para guardar para as refeições, como eu já havia dito. Para empanar, eu vou utilizar 2 colheres de amido de milho e 100 ml de água. Para essa receita eu não utilizarei ovo, por quê? Porque o amido de milho dá uma consistência melhor para nuggets e fica mais sequinho quando eu for assá-lo na air fryer. Então, vou dissolver nessa água. Tem aqui a taça com 2 colheres de amido, coloquei o meio copo de água, mais ou menos 100 ml, e mexi mais ou menos uns 10 segundos até dissolver. Tem aqui a minha farinha panko. A farinha panko eu consigo comprar em superfícies comerciais maiores. É uma farinha que tem uma textura mais grosseira do que o pão ralado e ela dá uma melhor crocância nos nuggets, por isso que resolvemos utilizar. Existe também no mercado, para quem é celíaco, uma farinha própria para esse tipo de doença, para quem tem problemas com glúten. Ela é própria para isso e também há em superfícies comerciais e podem utilizar essa farinha. Então, vou localizar o meu nuggets, que eu tenho um prato junto à minha parede, à frente da minha tábua, com uma colher e com a minha mão aqui. Eu vou utilizar muito a percepção tátil para buscar, então, o meu nugget na tigela com o amido de milho. Coloco na taça com o meu panko e vou empaná-lo um a um. Ao término do processo de empanamento dos nossos nuggets, tenho aqui já eles separados num prato. Posso congelar os meus nuggets, eles duram até 6 meses na arca frigorífica. Nós vamos assá-lo na air fryer. Para isso, vou utilizar o meu papel com furos. O meu já tem o formato da minha air fryer, mas vocês podem estar utilizando um papel vegetal que melhor adeque a air fryer de vocês. Nesse caso, se for colocar o papel vegetal, optem sempre por fazer alguns furos para que haja melhor circulação do ar. Para fazer os nossos nuggets, eu vou precisar colocar um pouco de azeite em cada um deles. Vou localizando com o meu dedo e vou espirrando com azeite sobre os meus nuggets. Feito isso, vou colocando dentro da minha air fryer, puxo a gaveta e vou colocando. Eles não podem ficar um em cima do outro. Na minha aqui coube 5 nuggets. Vou fechar a minha gaveta e vou levar para cozimento durante 10 minutos a 200 graus. Passado o tempo, retiro meu nuggets da minha air fryer, espero arrefecer um pouquinho. Eles vão estar crocantes. Estou aqui abrindo um. Eles estão bem cozidos, crocantes e muito estraladiços. Nós vamos agora então empratar os nossos nuggets para a nossa refeição. Para o empratamento, vou utilizar um prato redondo verde que está sobre a minha bancada. À frente do meu prato, junto à minha parede, eu tenho o prato com os nuggets que eu já retirei da minha air fryer. E aqui eu fiz um arroz que está à minha esquerda dentro daquelas tacinhas que já ensinei em outro vídeo. Para o empratamento, vou utilizar
2 palitos, vou localizar esses palitos de forma que ele fique no meio, com as minhas 2 mãos vou tentar colocar os palitos no meio. Lembrando que a proteína sempre fica a 6, tendo o prato como um relógio, nós vamos colocar então os nossos nuggets a 6. Vou pegar então a minha tacinha com arroz, o arroz tem que estar cozido na hora, se for aquele do dia anterior não dá certo. Tenho que apertar bem, vou colocando dentro da minha tacinha, aperto bem e vou virar sobre o meu prato entre as 9 e as 12. Espero 5, conto até 5, retiro a tacinha e tenho lá um arrozinho todo formadinho, como nos restaurantes. Ainda fiz uma salada que vou colocar entre as 3 e as 12. Coloco a minha salada, vou colocando devagarzinho e depois que eu colocar então a minha salada, é uma salada de alface, cenoura e tomate cereja. Depois que eu colocar a minha salada, eu vou retirar os meus palitos que eu utilizei para me auxiliar no empratamento. Retiro os palitos e já tenho então aqui o meu prato montado para desfrutar a refeição. E é isso. Aproveitem, deliciem-se e bom apetite! E se gostaram, subscrevam o canal, ativem o sininho, deixem um like e até mais!